Olá, aqui é Paulo César. Eu quero que você entenda uma coisa de cara. Falar inglês é simples. Você que é uma mula. Oh, meu Deus, espera aí. Eu estou falando sobre co-criar. E tudo que eu falei até agora, né, pelo menos a parte de você ser uma mula, é uma grande mentira. Mas é uma mentira que você acredita na sua cabeça. Como é que eu sei que você acredita? Como é que eu sei que essa mentira é uma verdade dentro da sua cabeça? Porque você ainda não fala inglês. Ou co-criar. Você ainda não co-cria. Por isso que essa mentira é uma verdade dentro da sua cabeça. Antes de começar, eu quero lhe desejar um fantástico dia. Independente do dia, independente da hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo, dá um gole do nosso café estoico, forte, sem açúcar e delicioso, como a vida deve ser. Esse gosto amargo na boca é uma delícia. Bom, vamos lá. Eu quero que você entenda que nem tudo a sua mente tem capacidade de entender. Como é que nós aprendemos um idioma, por exemplo? Sabe, existem mil e uma teorias sobre aprendizado, né? Mil e uma é um exagero, mas existe um número absurdo de teorias sobre aprendizado. E todas essas teorias, elas não chegam nem perto de entender como se aprende. Você sabe uma coisa que eu sempre achei engraçado como professor? Né? Nós, professores, nós temos o hábito de dizer assim, você tirou nota baixa, você não está conseguindo aprender? Estude mais. Mas você sabe o que é que não ensinam na escola? Como estudar. Ninguém ensina como estudar, né? Porque, assim, há de se supor que a primeira coisa que a criança deveria aprender na escola seria a aprender. Qual é a forma mais eficaz de aprender? Qual é a forma mais eficiente de aprender? Na hora que o professor diz assim, estude mais, então tá certo, professor. Como é que eu estudo mais e melhor? Qual é a forma de estudar melhor? Existem até livros e teorias a respeito disso, mas você vê que cada uma difere da outra. E acaba que as pessoas acabam tendo que inventar suas próprias formas de estudar. Outra coisa que a escola faz com a gente é o seguinte, sabe? Eu aprendi inglês de uma forma muito simples. Meu pai foi fazer doutorado nos Estados Unidos, eu tinha 5 para 6 anos de idade, e eu cheguei lá sem saber uma palavra de inglês. Nada, 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 nada. Na minha época, né, não se ensinava inglês na escola, né? Pelo menos não naquela minha idade. Né? Hoje em dia as crianças já nascem tendo aula de inglês na escola. Né? Aí meu pai foi na escola me matricular, lá nos Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele olhou para a diretora e disse, me diga uma coisa, como é que eu ensino? O que é que eu ensino para ele? Como é que eu preparo ele para o primeiro dia de aula? A diretora sábia, né? Sábia, muito, muito sábia aquela diretora. Ela olhou para o meu pai e disse assim, quanto menos, melhor. Traga ele e deixe com a gente. E meu pai levou, né? Me levou para o primeiro dia de aula, me jogou lá na frente da escola, eu meio tonto, né? 6 anos de idade, assim, o que é que eu faço agora? Né? E eu entrei e eu não sabia uma palavra. Eu não sabia come here, sit down. Eu não sabia nada de inglês. Absolutamente nada. Né? Num mundo sozinho, onde, né, foi um choque cultural. Eu me lembro daquele dia, sabe? Porque foi um choque tão grande. Né? E eu estava ali. E você acha assim, por exemplo, que não, eles têm um programa especial para me ensinar inglês? Sabe qual era o programa deles? Treinamento tribal. Se vira, né? E esse é o melhor treinamento que existe, porque assim, em poucas semanas eu estava falando inglês. Em poucas semanas, com 2, 3 dias eu já estava, sabe,
me entendendo mais ou menos com algumas crianças ali. Já tinha feito assim uma amizade de, sabe, poucas palavras e daqui a pouco eu estava falando, eu estava conversando, eu estava brigando, eu estava discutindo, eu estava emitindo minhas opiniões, eu estava conversando em inglês. E como isso aconteceu, sabe? Aí, né? Fast forward, vamos adiantar essa fita. De repente eu volto para o Brasil, né? 5 anos depois, a gente volta para o Brasil. Meu pai terminou o doutorado dele, voltamos para o Brasil. Primeira coisa que aconteceu foi que eu tive que reaprender um pouco do português. Eu não tinha perdido totalmente, mas, sabe, meu vocabulário em português estava... Porque nós falávamos português em casa, mas meu vocabulário em português estava cada vez menor e eu não conseguia ler em português, né? Aquele, os, sabe, SS, cada R é, né? RR, sabe? É confuso. Aí, né, eu tive que meio que me readaptar ao português, mas aí começaram as aulas de inglês, né? Aqui no Brasil. Eu já com 12, 13 anos de idade. Aí chega o professor com aquela história de verbo to be. Aí ele olha para a turma e diz assim: olha, nós temos um garoto aqui, Paulo César, que fala inglês. Paulo César, fale para ele sobre o verbo to be. Eu olhei para o professor e disse: sobre o quê? Sobre o quê? É o que verbo to be? Não, verbo to be. Você morou nos Estados Unidos, você fala inglês, verbo to be. Eu digo: que verbo to be é esse que você está falando aí? Eu não sei que verbo é esse. Verbo to be. Aí, sabe, eu realmente não tinha ideia, porque eu aprendi na prática, eu aprendi usando. E é assim que a sua mente aprende. É assim que você aprende. Sabe, não é que você é uma mula para aprender inglês. Não é. É porque eles querem que você aprenda inglês entendendo inglês. Eles querem que você entenda inglês. Você tem que entender inglês. Olha, isso aqui é um verbo, isso aqui é um pronome, pronome pessoal, né? Primeira pessoa do singular, I. Segunda pessoa do singular, you. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Aí pronto, aí lascou tudo, né? Porque nós aprendemos português de uma forma, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu não digo assim, digo os pronomes pessoais em inglês, em português. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não é? Não são 8. Agora vamos ver no inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. Não são 8. Mas eu não digo ele, ela. Então por que eu digo he, she, it? Então você... A própria academia, a própria neurose humana, a própria pedagogia, ela trata, ela quer fazer analogias quando ela quebra sua própria lógica. Né? Porque se eu digo ele, eu não preciso dizer ela. Isso não tem nada a ver com machismo, tem a ver com redundância. Né? Eu posso dizer ela, eu, tu, ela, nós, vós, elas. Eu não preciso dizer ele, ela, porque estamos falando de conjugação verbal e o verbo não varia de acordo com gênero em português, não varia de acordo com gênero em inglês. Né? Talvez tudo isso que eu esteja dizendo aqui para você possa parecer grego e você não está entendendo nada quando eu estou explicando essas coisas sobre inglês, mas é exatamente isso que está acontecendo com você. Você está querendo entender uma língua. Você, sabe, você vê a criança, ela começa a se comunicar e ela começa a se desenvolver. Daqui a pouco ela está falando frases. E daqui a pouco ela está conversando, daqui a pouco ela está argumentando, daqui a pouco ela está enchendo o saco com perguntas. E até aí, ninguém nunca falou para ela sobre verbo, sobre pronome, sobre advérbio, sobre preposição, sobre artigo, sobre nada. Porque você aprende na prática.
Você aprende fazendo. Não existe essa coisa de que, olha, eu entendo a língua portuguesa. Eu compreendo a língua portuguesa. Eu só não consigo falar, nem consigo entender quando alguém está falando. Mas fora isso, eu entendo e compreendo a língua portuguesa, né? Soltar, co-criar, não são coisas que você sabe por quê você não aprendeu ainda a co-criar e a soltar? Porque você está querendo aprender co-criar e soltar da mesma forma idiota, burra, ineficaz que ensinam nas escolas. E você pode até olhar para mim e dizer assim: não, mas muita gente aprende inglês assim. Não. Com 30 anos de experiência em ensino de inglês, eu posso lhe dizer enfaticamente que aquelas pessoas que aprenderam inglês, que aprenderam a falar inglês, aprenderam a se comunicar em inglês, se tornaram fluentes, né, em maior ou menor grau em inglês. Elas aprenderam isso apesar dessa forma absurda, inútil, ineficaz e que só atrapalha de se querer ensinar uma língua. São pessoas que, apesar de estarem sendo obrigadas a entender isso, elas estavam se comunicando, elas aprenderam falando. Eu tive uma aluna algum tempo atrás, muito tempo atrás, né? Uma aluna particular. E ela revoltada, porque ela dizia assim: eu sei muito mais inglês do que meu marido. No entanto, né, ela dizia assim: o meu inglês é isso aqui. O inglês do meu marido é isso aqui. Aí, de repente, a gente sai e encontra um estrangeiro, alguém que não fala português, só se comunica em inglês. Aí tá lá, meu marido com o inglês ridículo dele, conversando com aquela pessoa, e eu, com todo o meu vasto conhecimento, simplesmente não consigo me comunicar. Por quê? Porque falar inglês, co-criar, soltar, são coisas que você faz. Não são coisas que você entende. Você sabe quem é que precisa entender de mecânica de automóvel? O mecânico. Você sabe quem é que tem que entender, sabe, de placa-mãe e sabe toda essa parte técnica do computador? Sabe quem é que, né, precisa entender de programação de computador? É o técnico que conserta o computador e o programador que prepara, que faz programas de computador. Se você quer usar um computador, aprender tudo isso para poder navegar na internet e estar assistindo esse vídeo, é perda de tempo e só vai atrapalhar a sua cabecinha, só vai fazer com que você demore mais para chegar onde você quer. Nietzsche dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, sabe, conhecimento, ele dizia assim, há muitas coisas que eu não quero saber. Conhecimento, antes de tudo, limita. E é por isso que nós não conseguimos soltar. É por isso que você não consegue soltar. Você não é uma mula. Você não é burro nem burra. Você simplesmente foi ensinado, você foi treinado, você foi programado que para fazer alguma coisa, para dirigir um carro, você precisa entender de mecânica do carro. Para usar um computador, você precisa entender de programação. Para aprender a andar, você precisa entender de fisiologia humana. Para aprender a falar, você precisa ser um mestre na gramática, né? A lógica do nosso ensino, da nossa forma de aprender é essa. Você tranca crianças dentro de uma sala com paredes brancas, com um quadro verde e um professor chato
e giz, e agora é um quadro branco, né, com marcador, e você, ao invés de você estar ensinando as crianças na prática, você está ensinando as crianças na teoria. Por isso que quando você, muitas vezes, termina a faculdade, né, de administração, de contabilidade, de tantas coisas, você acaba entrando, até de pedagogia, né? Você acaba entrando no mercado de trabalho e você tem que reaprender, né? Psicologia, né? Quando a sua faculdade não coloca você na prática, e a maioria não coloca, né? Então você entra no mercado de trabalho e você tem que aprender a profissão, né? Então você não é burro. Você só precisa fazer o seguinte: pare de entender, pare de querer entender, co-criar, pare de querer entender, soltar. Vá à prática, né? Vá à prática. Eu sei que para algumas pessoas isso que eu estou pedindo, né, pode até fazer sentido para você, mas você vai dizer assim, mas como, né? Vá, solte esse como. Comece a soltar o como. Né? Você pode soltar essa sua necessidade de entender. Você soltaria quando? Não reprima a sua vontade de aprender, porque aí você já está começando errado. Você tem não, mas eu tenho que entender. Ótimo, deixe que esse tenho que entender venha. Não reprima, não resista, deixe que venha. Sinta, eu tenho que entender, né? Sinta. E deixa ele aqui. Deixa essa vontade, essa necessidade. Mas eu tenho que essa necessidade de entender. Deixa aqui, né? E olhe para ela e diga assim: eu permito que você saia, eu permito que você vá. Porque isso está segurando muita gente. É por isso que você ainda não fala inglês, se você não fala inglês, né? E é na falta disso que você aprendeu a falar inglês, se você fala inglês. Porque você foi à prática, né? Com um pouquinho que você aprendeu, você foi à prática. E aí, quanto mais você vai à prática, aí você tem condições de entender a teoria. Aí você começa a entender a teoria. Porque você está vendo aquilo na prática. Solte isso. Um grande beijo para você. Dê um like aqui embaixo se você não deu ainda, ou um dislike, né? Deixe seu comentário lá embaixo. E aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem um linkzinho para você. Vá lá, faça uma visita. Um grande beijo para você. Até nosso próximo encontro. Deus lhe abençoe.